Bom, pessoal, bom dia a todas e todos. Então, hoje nós temos aqui o Dr. Rodrigo Frati. O Dr. Rodrigo ele é médico, cirurgião do aparelho digestivo pelo HCFM USP, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, diretor técnico substituto aqui da Divisão de Clínica Cirúrgica do HU, preceptor e organizador do estágio de cirurgia geral aqui do HU e professor supervisor também da Uninove. Ele vai falar para a gente hoje sobre pancreatite aguda. Seja muito bem-vinda. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite, agradeço a doutora Carla, a doutora Luciana por terem aberto essa oportunidade. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de trocar figurinha, trocar conhecimento entre as diversas clínicas, isso sempre é enriquecedor, tanto para a nossa formação, mas principalmente para a assistência ao paciente, né? Então, hoje a gente vai falar de um tema que é um tema bastante relevante, é um tema complexo, que vira e mexe tem atualização em relação a diagnóstico, a tratamento, abordagens, classificações, e isso gera uma certa insegurança a quem vai prestar atendimento e frequentemente com condutas ou inadequadas ou que seriam redundantes, que não acrescentam nada no desfecho. Então hoje a gente vai tentar abordar um pouquinho em relação a isso, tá bem? Então acho que a gente já pode começar. Deixa eu verificar aqui se está certinho. Então, vamos ver. Tudo bem. Então, eu gosto sempre de começar as discussões com um caso clínico, e aqui vai ficar meio difícil da gente fazer um pouco interativo, mas eu gostaria que vocês pensassem, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem um pouquinho na resposta, e aí eu já vou adiante, tá bem? Então, trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 60 anos de idade, que deu entrada no pronto atendimento com uma dor epigástrica de forte intensidade. A dor dela era em queimação, associada à náusea, e que se iniciou meia hora após uma refeição gordurosa copiosa. Ela tem um antecedente de obesidade grau 2 e uma dislipidemia, e ela está em regular estado geral, está corada, uma PA de 16/9, uma frequência cardíaca de 105, tem um IMC de 38. No exame físico cardíaco, nada que chame muita atenção, o pulmonar também não. O abdômen também nada que nos deixe tão alarmados assim, né? E aí eu gostaria que o exercício que os senhores fizessem era, se eu tivesse numa instituição que tem todos os exames possíveis, com todos os recursos, eu não tenho limitação financeira de que exame pedir, que exame que eu pediria para essa paciente nesse momento? Um único exame. Vale exame laboratorial, exame de imagem, o exame que for necessário, na sua opinião, para complementar o diagnóstico dessa paciente como o primeiro exame a ser solicitado se tivesse apenas um, tá? Gostaria que vocês fizessem esse exercício mental, porque isso é relevante quando a gente presta assistência a pacientes em pronto atendimento, tá bem? Então, frequentemente eu escuto respostas como amilase, lipase, ultrassom, tomografia, ressonância, ecoendoscopia, né? E as pessoas esquecem que, na verdade, o paciente é e ele não é um paciente cirúrgico ou um paciente clínico, ele é um paciente que dá entrada no pronto atendimento. E o exame que é o primeiro exame que tem que ser pedido para esse paciente é um eletro. Então, se você não pensou num eletro, vamos voltar só para dar uma olhada de novo no caso clínico, né? Então, uma paciente já de 60 anos, que tem uma dor em queimação epigástrica, que é uma dor de localização e típica, né, e característica típica, tem fator de risco típico, ela é obesa e é dislipidêmica, ela encontra-se um pouco hipertensa, e o fator desencadeante, que é uma refeição gordurosa copiosa, também é compartilhado com uma síndrome coronariana aguda. E eu falo isso porque frequentemente a gente lida com alunos da graduação, com residentes de cirurgia ou, enfim, residentes de clínica médica, e que depende de onde o paciente foi triado, para onde o paciente foi, o exame inicial acaba sendo diferente. E o paciente não sabe qual pronto atendimento ele tem que buscar. Então, frequentemente, quando eu dava aula para os residentes e alunos lá do HC, lá no PSC, eu falava para eles, olha, aqui desse lado você está pedindo um amilase, lipase, ultrassom, mas quando o paciente procurava do outro lado ali da avenida, ali no PS Incor, que você acabou de rodiziar lá, você pedia um eletro. Então, quer dizer, o paciente atravessou a rua, o exame muda. Então, não é assim. Então, a gente tem que ficar atento, tá? Então, independente da nossa especialidade, qual que é o exame que a gente tem que procurar, porque os diagnósticos diferenciais clínicos e cirúrgicos se sobrepõem com frequência, tá bem? Então, agora começando efetivamente a nossa aula, então para falar de pancreatite aguda, então qual que é a definição, né?
Então, pancreatite aguda é uma inflamação aguda do pâncreas com uma instalação de dias ou horas, tá? Quando ele começa a passar de semanas, começa a passar de meses, a gente começa a falar aí de pancreatite crônica, né, na verdade. E como que se dá o processo fisiopatológico da pancreatite aguda? Então, a gente ouve falar, é uma autodigestão do pâncreas. Sim, é uma autodigestão do pâncreas, mas por que isso daí acontece, né? Então, nós temos um fator agressor, independente qual dele seja, e esse fator agressor vai fazer com que as enzimas pancreáticas, que na verdade ficam armazenadas no seu interior, na forma de proenzimas, enzimas inativas, se transformem em enzimas ativas no interior do próprio pâncreas. Então, o pâncreas, como que ele faz a digestão? Ele tem proenzimas, que na hora que essas enzimas são liberadas no duodeno e encontram um pH neutralizado por causa do bicarbonato do próprio suco pancreático, essas proenzimas elas são ativadas em enzimas ativas e promovem a digestão, né? E são as enzimas pancreáticas as principais responsáveis pela digestão de tudo que consumimos. Uma pessoa consegue fazer digestão até de proteína sem ter o estômago, tá bem? Mas não consegue digerir praticamente nada se não tiver o pâncreas. E a principal enzima responsável nesse processo é a tripsina, né? A conversão do tripsinogênio em tripsina dentro do próprio pâncreas, tá? Isso aumenta a liberação de interleucinas, de fatores inflamatórios. Então, como nós já vimos, as principais interleucinas inflamatórias, IL-1, IL-2, IL-6, TNF-alfa. Então, essas enzimas, essas citocinas inflamatórias, elas desencadeiam o processo inflamatório no pâncreas, e isso pode caminhar de duas formas. Na esmagadora maioria dos casos, mais de 80% dos pacientes, isso caminha para resolução. Então, o paciente, cerca de 1-2 dias depois, ele está bem e resolveu o quadro de pancreatite. Mas em uma minoria dos pacientes, e essa é a grande dificuldade nossa, identificar esses pacientes, quem que são esses pacientes de risco, eles evoluem com um processo de perpetuação. Então, esse aumento de citocinas inflamatórias promove uma maior ativação ainda de enzimas pancreáticas, e isso daí leva a maior produção de citocinas, que leva a maior ativação de enzima pancreática, e esse paciente fica numa perpetuação do processo inflamatório, gerando a CIRS, tá? A resposta inflamatória sistêmica do paciente, que é a principal causa de óbito na fase inicial de uma pancreatite aguda. Tá? É por disfunção orgânica secundária a uma resposta inflamatória sistêmica. Esse paciente desenvolve insuficiência respiratória, desenvolve um quadro de instabilidade hemodinâmica, insuficiência renal e evolui a óbito por processo inflamatório. Tá bem? Muito bem. E aí, agora falta saber quem que é esse fator agressor, né? Então, quem que são os agentes etiológicos de uma pancreatite aguda? Então, falando aí mais em ordem de frequência, o principal de todos é a etiologia biliar, que é microlitíase na vesícula biliar. E como que se dá esse processo é importante a gente saber, né? Então, os cálculos formados no interior da vesícula biliar, principalmente microcálculos, o que são microcálculos? Menores que 4 milímetros. Então, cálculos grandes, cálculos de 1, 2 centímetros, esses cálculos vão causar inflamação da vesícula biliar ou obstrução da via biliar, mas dificilmente eles vão migrar e causar uma pancreatite aguda. Agora, esses cálculos, microcálculos, menor do que 4 milímetros, ou mesmo quando ele lauda num ultrassom, vocês vão se deparar com um laudo de barro biliar, esses são os fatores de risco principais aí das doenças biliares para causar pancreatite aguda. Esse cálculo, ele migra da vesícula biliar, ele passa pelo ducto cístico, ele chega até o ducto colédoco, e na hora que ele passa aqui pela ampola, na papila duodenal maior, ele obstrui temporariamente a papila duodenal maior. Isso gera um aumento da pressão tanto na via biliar quanto na via pancreática, e é esse aumento abrupto da pressão dentro do ducto pancreático que é o fator desencadeante para causar pancreatite aguda. Na maioria das vezes, esse cálculo já foi embora quando causou a pancreatite. Ele não está parado aqui na papila duodenal. Ele passa pela papila, ele pode até causar um edema de papila, uma papilite, mas ele foi embora. E isso é extremamente importante porque frequentemente o paciente com pancreatite aguda chega para a gente no pronto atendimento com uma elevação de bilirrubina ou de certa forma até ictérico às vezes. E aí bate aquela ansiedade de querer fazer uma CPRE, uma colangiorressonância, uma ecoendoscopia, e isso só traz prejuízo para o paciente e recurso financeiro que acaba sendo desperdiçado e ocupando o lugar de um outro paciente que precisaria fazer aquele exame. Então, tem que ter calma nesse sentido, é saber a fisiopatologia, que na maioria das vezes esse cálculo já foi embora, tá bem?
Segunda etiologia, o álcool. O álcool, na verdade, ele é responsável principalmente por pancreatites crônicas, mas ele pode causar também pancreatite aguda, mesmo se a pessoa não tem uma pancreatite crônica prévia. E vai ter pessoas que vai ingerir grande quantidade de álcool e não vai ter nada no pâncreas, nem pancreatite aguda, nem pancreatite crônica. E vai ter gente que um dia que abusar do álcool ou utilizar mesmo que seja com moderação, pode apresentar uma pancreatite aguda. Isso a gente não consegue prever, tá bem? O que a gente sabe é que os pacientes que têm pancreatite crônica por álcool, um indicativo é a presença de microcálculos que você tem dentro do próprio pâncreas, tá? Você vê calcificações pancreáticas. Então, às vezes, você faz uma tomografia, você pode ver até num raio-x isso daqui de um paciente que tem a pancreatite crônica, essas calcificações dentro do pâncreas, tá? As etiologias traumáticas, então, traumática, você tem que fazer, na verdade, como se fosse um sanduíche de pâncreas. Como assim? Você tem que comprimir o pâncreas entre duas superfícies rígidas. E no nosso corpo, nós já temos uma, que é a coluna vertebral, que fica imediatamente atrás do pâncreas. Então, quando se tem uma compressão importante no andar superior do abdômen, você pode ter o que eles chamam até de fratura de pâncreas, né? Que é, apesar de não ter osso no pâncreas, esse é um termo que se utiliza, porque é uma lesão pancreática por esmagamento. Então, você comprime o pâncreas entre a coluna e uma superfície rígida. Essa superfície rígida tem dois mecanismos de trauma muito conhecidos, né? O primeiro é o da bicicleta, o guidão da bicicleta. Então, o indivíduo se acidenta de bicicleta, bate em algum lugar, o guidão vem bem na altura aqui do epigástrio. Isso não costuma acontecer com moto, porque moto tem o tanque na frente que fica na região ali do períneo. Então, nas colisões de moto, acaba tendo mais lesão de região de períneo do que região propriamente dita de epigástrio. Mas na bicicleta, não. Então, na bicicleta, o trauma na região do epigástrio pode gerar pancreatite. E o outro é o tanque de lavar roupa, né? Isso daqui principalmente em criança. Então a criança vai brincar no tanque, vai se pendurar no tanque. Então, na hora que ela se pendura aqui no tanque, se debruça sobre o tanque descola aqui da parede e o tanque cai em cima da criança bem na região do epigástrio. Então, isso daí é uma etiologia traumática também que a gente vê de pancreatite aguda. São as duas formas mais clássicas que a gente acaba vendo, tá bem? Pós-procedimento, então, que procedimento? Principalmente colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Então, é um exame invasivo que é utilizado para drenagem da via biliar, seja por uma obstrução por cálculo, seja por uma obstrução por tumor, em que é passado um endoscópio. Esse endoscópio, ele cateteriza a papila duodenal. Então, aqui nós estamos vendo essa região do arco duodenal. Então, aqui seria a segunda porção do duodeno. Ele cateteriza a papila duodenal. E como que ele faz? Ele, com um bisturi elétrico, que parece um arco de violino, ele vai seccionando a papila de frente para trás, ele vai dando ré e vai cortando aqui a papila, tá? Até causar uma abertura nela suficiente para promover uma drenagem, retirada de um cálculo ou passagem de uma prótese, enfim. Esse procedimento ele é invasivo, ele tem vários riscos, né? Ele pode causar uma perfuração do duodeno, então se ele atravessar além de onde tem via biliar, ele causa uma perfuração retroperitoneal do duodeno. Ele pode causar sangramento, porque acima dessa segunda prega costuma ter uma arterinha. Ele pode causar colangite, porque você está injetando contraste e ar sob pressão num lugar que tinha um conteúdo estático, já que estava obstruído. E ele pode causar pancreatite, porque você está injetando sob pressão tanto o contraste quanto o ar, quanto depois pode causar uma inflamação nessa região pelo uso do cautério, do próprio bisturi elétrico, tá? Então, é um exame que tem que se pensar muito antes de fazer, por isso que a gente fala que eu dei o exemplo a respeito da pancreatite biliar prévia, se ele está ictérico, calma, não precisa sair pedindo exame, porque às vezes você vai piorar um quadro de pancreatite. Já chegou com uma pancreatite, você vai fazer uma CPRE achando que tem um cálculo e vai piorar a pancreatite do paciente. E tem uma medicação que a gente consegue fazer antes da realização da CPRE, imediatamente antes ou durante, que diminui o risco de pancreatite, tá? É um anti-inflamatório não hormonal, é a indometacina. Ela é feita por supositório. Então, o paciente, uma vez que ele entra na sala da CPRE, ele é sedado. Na hora que ele é sedado, você coloca o supositório de indometacina. Isso mostrou que diminui o risco dele fazer pancreatite pós-CPRE. E nós temos aqui no hospital universitário, tá? Então, é feito aqui de protocolo. E aqui só para mostrar um vídeo para quem nunca teve a oportunidade de acompanhar uma CPRE e entender que é um procedimento invasivo, que não é um procedimento inócuo, tá? Então ele cateteriza a papila duodenal, você vê que o orifício dela é pequeno, é difícil de visualizar.
Aqui no caso o paciente não estava em colangite, nada, ele estava com uma coledocolitíase, e esse é o cautério, que é passado como um arco de violino, e ele toma cuidado com essa prega duodenal aqui para evitar que tenha sangramento. Mas vocês veem que ele faz uma abertura bem considerável em relação ao que era. E aqui ele removendo o cálculo. É reconfortante ver essa imagem, né? E, ó, fica uma abertura desse jeito, e isso é importante, porque você violou uma musculatura do paciente aqui. Então, esse paciente, para sempre que ele fizer uma tomografia de abdômen, ele vai ter ar na via biliar. Então, ele vai ter, não importa, pode ser daqui 10 anos. Você violou a papila duodenal dele, você não tem mais aquela musculatura que controla a subida de conteúdo intestinal. No intestino nós temos ar, então o gás vai subir. Então, se esse paciente, por qualquer motivo, fez uma tomografia de tórax que corta de praxe até as adrenais, vai mostrar o fígado, vai ter ar na via biliar do paciente, tá bem? Uma vez que ele fez CPRE, ele vai ter ar na via biliar. Outras causas relevantes, então, hipertrigliceridemia. O fator de risco do triglicérides é acima de 500. Acima de 500, o triglicéride já tem fator de risco para causar pancreatite aguda. Acima de 1000, a gente sabe que essa chance aumenta muito mais, tá bem? Hipercalcemia, então, o clássico disso aqui são os pacientes que têm hiperparatiroidismo primário, que se apresentam com nefrocalcinose, então tem cálculos renais de repetição e que desenvolvem uma pancreatite aguda. Mas outras etiologias, então hipervitaminose D, até por automedicação, fármacos manipulados, procura o médico que faz um monte de manipulação, você não conhece, vai lá e ingere, então tem que tomar cuidado porque é fator de risco. E algumas doenças granulomatosas, porque no granuloma ele produz precursores de vitamina D, a estrutura granulomatosa produz precursores de vitamina D. E essas doenças granulomatosas a gente pode até enquadrar as reações de corpo estranho. Então, injeção de silicone industrial, de forma plástica. Então, além do comprometimento local de infecção e afins, ainda pode dar comprometimento sistêmico, tá? Então, não é só comprometimento local que a gente tem que pensar. As medicamentosas, os campeões, eram os neurolépticos, né? Mas agora tá subindo aí, por um período no Covid subiu muito de ivermectina, né? E em seguida agora de semaglutida e liraglutida. Então o Ozempic e o Saxenda também aumentando aí a sua participação na pancreatite aguda. O TARV, RIP, os diuréticos, principalmente furosemida, captopril, enalapril e hidroclorotiazida. As infecciosas, o citomegalovírus, que é uma infecção principalmente em pacientes que têm algum grau de imunossupressão, então transplantados renais têm maior risco de desenvolver, mas sim qualquer pessoa pode ter. HIV agudo, tuberculose, coxsackie e o próprio Covid, né? Quando não era o Covid, era ivermectina. Então, enfim. As autoimunes, que aí aqui no caso costuma ser mais pancreatite crônica, mas também pode ter quadro de agudização. E o marcador que a gente dosa é o IgG4, tá? O anticorpo. Veneno do escorpião, aqui é o escorpião amarelo, tá? Que a gente tem se deparado até aqui algumas vezes, já tivemos o desprazer de encontrar na instituição. E é um animalzinho que ele é bem resistente, então se você tentar jogar inseticida nele, é mais fácil você passar mal do que ele é resistente à maioria dos inseticidas, então não é assim que a gente pega o bicho. E ele tem uma peculiaridade que ele não precisa de reprodução sexuada para se reproduzir, ele faz partenogênese. Então a capacidade dele de multiplicação é alta, tá? Então por isso que você tem infestações. Ele se alimenta principalmente de baratas e entulhos em geral. Então onde tem lixo, acúmulo de lixo, depósitos e afins, você vai encontrar esse animalzinho, né? E as congênitas, então hereditárias, são pancreatites mesmo relacionadas de condição genética mesmo, é um diagnóstico. O pâncreas divisum, que é uma malformação na hora da fusão do pâncreas, que ele é formado inicialmente por 2 brotos, né, na embriologia. Ele tem um broto ventral e um dorsal que se fundem, e quando essa fusão não se dá de forma adequada, o ducto pancreático principal, ele vai acabar drenando só a bile e a parte inicial, da parte cefálica do pâncreas, e todo o corpo e cauda do pâncreas é drenado por um ducto acessório, o ducto de Santorini, que vai para aquela papila duodenal menor. Como o orifício é muito pequeno de drenagem por uma quantidade tão grande de conteúdo pancreático, isso favorece a ocorrência de pancreatites crônicas e agudas. E a fibrose cística, que é aquela doença que tem a mutação nos canais de cloro, que alteram a produção de secreção, né, e que é muito frequente ver pneumonias de repetição em criança, da mesma forma altera a produção do suco pancreático. E aí, por causa disso, favorece a formação de rolhas no interior do pâncreas e evoluir com pancreatite crônica, podendo evoluir para pancreatite aguda também, tá? O diagnóstico, como que é feito? Então,
o diagnóstico ele é feito de uma forma de convenção, né? Então ele é feito com critérios. Então nós temos critérios clínicos, laboratorial e imaginológico, em que é necessário ter 2 de 3 desses critérios, não sendo nenhum deles obrigatório. Ou seja, o paciente não precisa preencher nenhum específico para ter o diagnóstico, e basta ele ter 2 desses 3, tá bem? Então o critério clínico é uma dor de forte intensidade no epigástrio. Se essa dor for acompanhada de náusea, vômito, tiver irradiação em faixa para o dorso, melhorar na posição genopeitoral, isso só fortalece a sua hipótese diagnóstica. Mas o critério clínico suficiente é uma dor de forte intensidade no epigástrio, tá bem? Em andar superior. O laboratorial é a elevação da amilase ou lipase, qualquer uma das duas, em 3 vezes o limite superior da normalidade, tá? Do laboratório. E aí aqui vem umas pegadinhas, né? Então a primeira, qual que é mais específica? Então a lipase é mais específica, tá? A amilase, nós temos também a amilase salivar, apesar de alguns laboratórios já diferenciarem bem a amilase pancreática da salivar, mas a lipase ela é mais específica. A amilase também pode ser liberada em condições de acometimento peritoneal, então de abdômen agudo vascular, você também pode ter uma elevação da amilase, coisa que não acontece com tanta frequência na lipase. Quem eleva primeiro é a lipase, tá? Então, as pessoas confundem muito, mas a lipase ela demora de 4 a 6 horas para subir e a amilase demora de 6 a 8 para ter o pico inicial. Por outro lado, a amilase normaliza primeiro, em até 48 horas você pode ter um clearance completo da amilase, enquanto a lipase pode ficar elevada em até 1 semana. É claro que assim, a eliminação dessas substâncias é pela urina. Então, se o paciente tiver uma função renal comprometida, ele vai ter elevação de amilase e lipase. Então, é muito frequente pacientes em unidade de terapia intensiva que têm uma disfunção renal importante, estão com uma creatinina muito elevada, e aí dosa-se uma amilase e lipase e vem 3 vezes o limite superior da normalidade, mas bem ali no limite, enfim. E o paciente não tem mais nada para pensar em pancreatite aguda. Então, você tem que levar em consideração a função renal do paciente também, tá? Porque isso daí é importante para você pensar que já que é eliminado pela urina, se o paciente tem uma disfunção renal, ele vai ter uma amilase e uma lipase aumentadas de base, tá bem? E pancreatite com amilase e lipase normal existe, tá? Então, como a gente falou, se nenhum critério é estritamente obrigatório, então vai ter situações em que o paciente vai ter amilase e lipase normal. Quais delas? Então vamos lá, vamos falar 4. Então a primeira, se o paciente chegar com intervalo inferior a 4 horas, muitas vezes não vai ter dado tempo de subir. São iguais os marcadores de necrose miocárdica. O paciente chega para você com 1 hora de dor, meia hora de dor, você dosa troponina e CKMB, muitas vezes isso daí não subiu, nem por isso o paciente não tem um acometimento cardíaco. Você vai lá e vai seriar. Então essa é uma situação que você pode ter. O paciente chega muito rápido com queixa de dor. A outra situação são as pancreatites crônicas agudizadas. Então, quando o paciente tem um acometimento já prévio do pâncreas, uma destruição maciça do pâncreas, uma fibrose intensa do pâncreas, muitas vezes ele não tem parênquima suficiente para ser destruído e subir esses marcadores a um nível que confira o diagnóstico com amilase e lipase. A terceira situação, aí no caso especificamente da amilase, são pacientes que têm uma doença chamada, uma condição genética chamada macroamilasemia. Eles produzem uma amilase de uma configuração diferente da amilase convencional. Ela é uma macromolécula e, por causa disso, na hora que dosa no sangue, não se identifica como amilase normal. Se dosar a lipase, vai estar normal. Se dosar a amilase urinária, vai estar aumentada porque ele quebra em amilase convencional na hora de eliminar. Então, ficar atento a isso também. E a última condição, que também é importante, é nos casos de hipertrigliceridemia. Às vezes, o soro do paciente hiperlipêmico, o paciente com soro muito oleoso, atrapalha na leitura de amilase e lipase. Alguns laboratórios liberam como impossível avaliar e outros acabam liberando às vezes como um valor normal, tá? Então isso daí acontece com outros distúrbios, inclusive distúrbios hidroeletrolíticos, que você pega às vezes paciente que está em cetoacidose, coisa tipo, você tem que ficar de olho que ele pode ter erros laboratoriais relacionados a quando você tem uma alteração de grande quantidade de algum componente que habitualmente não está tão elevado no sangue, tá bem? E imaginológico, aí são os exames que a gente pode fazer para ver acometimento do pâncreas, né? Os exames que a gente acaba utilizando com mais frequência é a tomografia, tá? Tomografia computadorizada. O ultrassom ele é difícil de visualizar porque o pâncreas é retroperitoneal, tem intestino na frente, tem estômago na frente, que o ar atrapalha a passagem da onda sonora. E a ressonância a gente acaba não tendo disponível em unidades de urgência e emergência, que é onde geralmente o paciente com pancreatite procura.
quando que a gente faz esse exame de imagem? Então, a gente só faz o exame de imagem quando a gente não fecha o critério clínico e laboratorial, porque ele, de cara, ele não acrescenta nenhuma informação útil para a gente no tratamento do paciente e mais, pode causar prejuízo. Você fazer uma tomografia com contraste num paciente que chegou com uma pancreatite aguda, se você já tem o diagnóstico confirmado, a única informação que você vai conseguir é: vou piorar a função renal desse paciente com contraste. Ah, então tomografa sem contraste. Não vai te acrescentar informação nenhuma no diagnóstico do paciente. Então, quando fazer? Quando eu não fecho o critério com as afecções acima, ou tenho dúvida diagnóstica. Então, é uma dor típica, mas laboratorialmente não. Aí você faz uma tomografia. Aí você vê se é uma pancreatite aguda, se era uma úlcera perfurada, ou enfim. Ou que outra situação que a gente acaba vendo? Justamente pacientes que estão graves na UTI, às vezes. Estão entubados, você perde o parâmetro do exame físico do paciente. E aí o paciente está lá internado por alguma afecção, enfim, uma sepse de foco pulmonar, estava estável, estava evoluindo bem, mas estava entubado ainda, não conseguia estubar, e aí esse paciente apresenta uma piora clínica importante, com instabilidade hemodinâmica, você faz os exames laboratoriais e a amilase e a lipase dele estão aumentadas. Você não tem o padrão dele de exame clínico, porque ele está entubado, você não consegue ver se ele tem uma dor no epigastro, aí é útil para você solicitar um exame complementar, tá? E nas pancreatites agudas graves, após 48 horas, que nem eu já vou mostrar o motivo. Então, os diagnósticos diferenciais, aqui a gente já... Então, a síndrome coronariana, que eu acho que é o mais importante aqui para diferenciar, e as úlceras perfuradas. Mas há vários outros diagnósticos. E como que se divide a pancreatite aguda? Então, pancreatite aguda, a gente pode dividir ela de 3 formas principais. Ou a gente divide ela em relação ao tipo de acometimento do pâncreas, ou ao intervalo de tempo de instalação da doença, ou em relação à gravidade dela. Então, em relação ao tipo de acometimento, são 2 tipos principais: intersticial edematoso ou necrotizante. Intersticial edematoso inflamou o pâncreas e os tecidos peripancreáticos, sem necrose. A necrotizante causou necrose, seja do pâncreas, seja dos tecidos peripancreáticos, não precisa nem ser do pâncreas. Se for ao redor do pâncreas, já é necrotizante, tá bem? Isso é importante porque a esmagadora maioria dos casos, 80%, é inflamatório só, sem necrose. E justamente são esses que principalmente evoluem para uma resolução do quadro, que nem a gente mostrou, sem evoluir para uma cirse exuberante, né, sem perpetuar o processo. Já os necrotizantes são os que costumam evoluir com pior quadro clínico, tá? Esses são os preocupantes. As fases inicial e final, que é principalmente 2 semanas do início do quadro para trás, 2 semanas para frente. Então, os primeiros 14 dias da pancreatite aguda a gente fala que é a fase inicial. E os 14 dias seguintes a gente fala que é uma fase final. A esmagadora maioria dos pacientes só vai ter fase inicial, porque é justamente aquele processo que se resolve em 2 dias e ele está bem, vai embora para casa. Os pacientes que evoluem até a fase final são os pacientes que tiveram um quadro já mais arrastado, tiveram aquela resposta inflamatória e que conseguiram sobreviver a essa resposta inflamatória inicial. E aí você vai ter os problemas que são as sequelas da fase inicial dele. Como assim? Então, o paciente dos primeiros 14 dias, quando ele evolui mal e morre, por exemplo, é por causa de resposta inflamatória. Não deu tempo dele infeccionar e infectar nada ainda. A partir do 10º até 14º dia, assim para frente, aí começam os problemas infecciosos. Então, é aquele paciente que teve uma pancreatite grave ou afim e que está com múltiplas invasões. Então, ele vai ter pneumonia associada à ventilação mecânica, ele vai ter infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, ele vai ter infecção urinária associada à sonda vesical de demora, ele vai ter infecção da necrose pancreática, aí é o paciente que acaba evoluindo a óbito por problemas de infecção. Então, é depois do 14º dia. Então, nos 10 primeiros dias, não precisa ficar ansioso com relação à infecção, porque geralmente não infecta. Tá? Se todos os procedimentos forem feitos da forma correta, ele não vai morrer de infecção nos 10 primeiros dias. E isso é importante para a gente segurar a mão de antibiótico. Em relação à classificação, aí agora aqui existem trocentas classificações. Tem muita classificação para pancreatite aguda. Então, o que é importante a gente saber de classificação? É por que a gente classifica. Tá? Então, a gente classifica, primeiro, para poder estimar um prognóstico para o paciente. Segundo, para determinar um tratamento para o paciente. E terceiro, para padronizar estudo. Então, se cada um utilizar uma classificação da própria cabeça, uma classificação própria, a gente não evolui em nada, em nenhuma doença. Então, imaginem uma situação de um tumor, que vocês estadiam um paciente que tem um tumor.
Se cada um usar a sua classificação, ninguém usar uma classificação internacional, como é que você vai testar quimioterápico, tipo de abordagem cirúrgica, radioterapia, imunoterapia? Você não consegue padronizar nada. Então a gente tenta agrupar os pacientes com condições semelhantes para poder padronizar para estudo e com isso evoluir na terapêutica do paciente. Então para isso que serve estadiamento, não é? Então, quais são as principais classificações que a gente tem de pancreatite aguda? Então, Hanson, Apache, BISAP, Baltazar, Atlanta. Pois é, dá um desespero a gente pensar nessas possíveis classificações todas, né? Hoje em dia a gente tem recurso, a gente tem o celular que mostra, se pesquisar lá o score, você calcula qualquer coisa, né? E se vocês forem fazer um concurso, existem diversos métodos mnemônicos para poder gravar cada uma delas, mas eu vou tentar focar aqui na principal, que eu acho que é a mais importante, principalmente na condição de atendimento inicial do paciente. Então, Hanson, só para falar, não vou focar, você tem os métodos mnemônicos de gravar e tem a tabelinha específica dele. O score de Apache é a mesma coisa, que prediz mortalidade para qualquer paciente grave em UTI, não só necessariamente pancreatite. O BISAP é um que você faz à beira-leito do paciente, específico para pancreatite. E o critério tomográfico de Baltazar, que aqui a gente falou, a gente segura o exame tomográfico, a gente não faz exame tomográfico para todo mundo de cara, então não é o que a gente mais utiliza na prática clínica. Agora, este daqui é o que a gente tem utilizado com mais frequência. Ele é o score de Marshall modificado, que foi uma revisão que foi feita em Atlanta, e ele divide o paciente praticamente em 3 classificações, que quando ele chegar para os senhores no pronto-socorro, os senhores vão dividir em 2 iniciais. Ou ele vai ser leve, ou ele não vai ser leve. Tá, como que eu defino quem é leve e quem não é leve? Se ele tem disfunção orgânica ou não. Então, se o paciente chegou no pronto atendimento e ele tem disfunção orgânica, ele não é leve. Só isso que você pode falar. Se ele não tem, ele é leve. Tá? E o que é a disfunção orgânica que a gente considera? Deixa eu só mostrar aqui, eu já vou trabalhar com os senhores o raciocínio. Então, uma disfunção respiratória, então se ele tiver uma relação PO2, FiO2 menor do que 300, ele já é considerado uma disfunção ventilatória. Se ele tiver uma PA sistólica abaixo de 90, refratária a volume, ou seja, que você precisa entrar com droga vasativa, é uma disfunção hemodinâmica. Se ele tiver uma disfunção renal, que aqui a creatinina acima de 1,9, ele tem uma pancreatite não leve na hora que ele chegou para os senhores. A creatinina é uma coisa que aqui é meio contestável, é motivo de discussão ali, mas no artigo eles utilizaram isso no estudo, porque é óbvio que uma paciente, uma senhora de 70 anos de idade, sexo feminino, magrinha, pequenininha, vai ter uma creatinina muito mais baixa do que um indivíduo de 30 anos de idade com uma massa muscular importante do sexo masculino. Mas foi isso que eles levaram como critério, tá bem? Então, a gente segue aqui, ele não levou em consideração o ritmo de filtração glomerular, ele levou em consideração o próprio valor de creatinina. E ele tem que ter a disfunção orgânica de um deles. Ah, mas ele tem aqui um PO2 FiO2 de 350 e uma creatinina sérica aqui está de 1,5. Não vale, não é a soma de pontuação. Ele tem que ter uma disfunção orgânica, tá? Então, se ele tem uma disfunção orgânica, ele não é leve. Se ele não tem disfunção orgânica, ele é leve. Tá bem, Frati, aí quem que é o moderadamente grave e quem que é o grave? Como é que eu divido o não leve? De acordo com a resposta dele ao seu tratamento inicial. Então, o paciente que você conseguiu corrigir a disfunção orgânica dele em até 48 horas, ele é considerado moderadamente grave. O paciente que você não conseguiu corrigir, ele é considerado grave. Esse diagnóstico é um diagnóstico retroativo, então, na prática, todo mundo vai ser tratado como grave quando tiver disfunção orgânica. Você não vai falar, não, vou fazer um tratamento dele aqui e tal, porque ele vai melhorar. Não, você vai investir nele como um paciente grave, se ele melhorar é o que a gente deseja. Tá bem? Os que têm descompensações de doença de base, então o paciente tem DPOC, asma, descompensou a asma, descompensou o DPOC dele, descompensou a insuficiência cardíaca dele por causa da pancreatite, mas não preencheu o critério de disfunção orgânica, ele entra como moderadamente grave. Se ele preencher o critério de disfunção orgânica, você vai tratar como grave até ter a certeza mesmo se ele vai virar moderadamente grave ou não. Então, é a forma mais simples de classificar o paciente quando ele chega para os senhores no pronto atendimento. Então, tem uma pancreatite aguda, tem disfunção orgânica? É grave. Não tem disfunção orgânica? É leve. Ah, melhorou depois de 48 horas? Ótimo, bom para ele, bom para nós, bom para todo mundo. Tá bem? Muito bom. E como que a gente trata inicialmente esse paciente quando ele chegar no pronto atendimento? Então, primeira medida é jejum. Jejum. Então, ele está com dor, ele está vomitando, vai ficar de jejum. Segunda medida é o suporte clínico. O que é o suporte clínico? Então,
Sintomático, o cara tá com dor, analgesia, tá com náusea e vômito, antiemético, tá desidratado, hidrata, tem distúrbio hidroeletrolítico por causa dos vômitos, corrige. Tá com necessidade de droga vasoativa, porque tá hipotenso, droga vasoativa. Tá com disfunção ventilatória, que precisou de suporte de oxigênio, o oxigênio. Precisou entubar, sedação e tudo mais. Então, essa é a parte que envolve o suporte em geral do paciente. Antibiótico, não, tá? Não. Salvo as exceções das pancreatites infecciosas. Aí você vai tratar a causa da infecção do paciente. Agora, nas pancreatites agudas biliares, alcoólicas, ou todas as outras etiologias não infecciosas, você não vai dar antibiótico. Antigamente se dava antibiótico profilático para pancreatite aguda. Tá? Então, quando o paciente tinha necrose pancreática acima de 1/3, se dava antibiótico profilático. Nos estudos internacionais era carbapenêmico, no Brasil se utilizava principalmente ciprofloxacina e metronidazol, porque acreditava-se que diminuiria o risco de infecção da necrose. O que foi observado é que aumentava o risco de infecção de corrente sanguínea, tanto por bactérias multiresistentes quanto por fungo. Então, não é para entrar com antibiótico para o paciente em pancreatite aguda, em fase inicial, sem ter infecção documentada. Tá bem? E exame de imagem, como a gente falou, só se tiver dúvida diagnóstica, nas graves após 48 horas, evolução não habitual. Isso aqui que é frequente é o seguinte: o paciente chegou com pancreatite aguda, aí pede-se ultrassom de abdômen. Vocês vão ver isso no pronto-socorro, vocês vão ver isso em outros lugares. Esse ultrassom não é para ver a pancreatite aguda, é para ver a etiologia da pancreatite aguda, para ver se o paciente tem cálculo na vesícula biliar. Tá? Então não precisa sair pedindo um ultrassom à 1 da manhã com o paciente que chegou com uma pancreatite aguda, porque esse ultrassom não vai mudar a conduta do paciente nesse momento. Tá? Esse ultrassom tem que ser feito até o momento da alta hospitalar do paciente, que é para você definir a etiologia dele. O quanto mais precoce, melhor, porque se identificar que é biliar, tudo bem. Se não for biliar, você vai ter que procurar outra causa. Agora, não tem motivo para se fazer isso em uma situação emergencial, no meio da noite, paciente com dor ainda, vomitando, você priorizar o ultrassom em relação ao suporte clínico inicial do paciente, tá bem? E só para falar um pouquinho das complicações. Então, complicação de pancreatite aguda, nós temos locais e sistêmicas, tá? As complicações locais, elas podem ser tanto precoces quanto tardias, o intervalo de tempo 4 semanas, e sistêmicas também, a gente costuma falar mais precoces e tardias, né? Intervalo que a gente usa são 4 semanas. Precoce está relacionado ao acometimento local do pâncreas pela inflamação aguda. Vamos mostrar só algumas imagens, que isso daqui ajuda bastante. Então, essa é uma pancreatite aguda, não necrotizante. Prático, como é que eu sei que é não necrotizante? Então vamos lá, aprendendo radiologia em 1 minuto. Então, o pâncreas ele tem esse formato, que é esse símbolo da Nike invertido, tá? Vocês não vão esquecer mais. Então, o símbolo da Nike invertido aqui, fazendo um merchan. Então, vocês olham aqui que tem esse símbolo aqui, que parece aqui um Czinho, um corretinho ao contrário, e tem que fazer a tomografia com contraste, e a gente consegue observar o pâncreas inteiro contrastado. Não está faltando nenhum pedaço do pâncreas, ele está completo aqui. Então aqui, e ele está homogeneamente contrastado. Aqui é a cabeça que está um corte mais para baixo e aqui um corte mais para cima, o pâncreas inteirinho. Então isso não tem necrose do pâncreas. Por que eu sei que não tem necrose? O contraste ele vai percorrer e chegar em tecidos vivos. Se ele está chegando no pâncreas inteiro aqui, não está nenhuma falha de contraste, não tem nenhum lugar que não recebeu contraste, é porque o pâncreas está aqui inteiro. Ele não necrosou. Ótimo. E ao redor, onde tem essas setas, é líquido. Líquido. Então isso é líquido inflamatório. Tá bem? Isso é o que a gente espera encontrar numa pancreatite aguda quando você faz uma tomografia e ela é não necrotizante. Muito bem. Aqui é uma mesma imagem, o pâncreas inteiro contrastado, com um pouquinho de líquido aqui na fáscia perirenal. E como que seria a mesma coisa aqui, ó, líquido aqui, pouquinho de líquido, pâncreas inteiro contrastado. Ótimo. E como que seria uma necrotizante? Assim. Então você tem a contrastação da cauda do pâncreas aqui, mas a região aqui, numa parte do colo, do corpo do pâncreas e da cabeça do pâncreas, não tem mais. Você vê que tem o vaso sanguíneo ainda aqui, mas não está contrastando nada nessa região. Por quê? Porque aqui necrosou a cabeça e o colo do pâncreas. Esse pâncreas não existe mais nessa região. Então você vê que contrastou tudo aqui onde tem a estrelinha e aqui não. E essa imagem é até feliz porque ela mostra até a etiologia da pancreatite aguda. Geralmente a tomografia é difícil ela mostrar cálculo na vesícula, ele tem que ser radiopaco para isso, e é a minoria, mas aqui já até mostrou a etiologia, né? Essa outra também. Então você vê que aqui, ó, esse paciente já não tem mais pâncreas. Olha só, aqui não tem, ó, aqui está o baço, aqui está o vaso, tudo que isso aqui era para estar o C invertido, sobrou esse pedacinho aqui de pâncreas só no paciente. Tá?
E essa daqui é uma até recente aqui, peguei essa semana, peguei segunda-feira aqui no plantão, que é uma esteatonecrose. Então, por mais que o pâncreas ele esteja aqui homogêneo, os tecidos todos aqui em volta do pâncreas estão granulados. Você não tem um líquido, é um tecido granulado que você tem aqui. Isso aqui é esteatonecrose. Então, é necrose da gordura peripancreática, tá bem? E a gente classifica como pancreatite necrotizante também, porque também gera uma resposta inflamatória mais exuberante. Os quadros clínicos acabam sendo mais intensos, digamos assim, mais graves, e tem o mesmo potencial também de infecção, igual uma necrose do próprio pâncreas, tá bem? E a infecção da necrose? Então, o que é a infecção da necrose pancreática? Então, a infecção da necrose é aquele tecido desvitalizado que as bactérias chegam até ele. Como que a bactéria chega até ele? Por translocação. Translocação não é que a bactéria faz rapel pelo intestino delgado e sobe para o pâncreas, porque a gente tem essa impressão. Quando fala translocação, ela vai subir pelo intestino que está parado. Não. O que acontece é que o intestino fica parado, o paciente muitas vezes está muito tempo de jejum, e aí a mucosa intestinal atrofia, e a bactéria que tem dentro do intestino penetra na mucosa intestinal, atinge a circulação sistêmica e vai morar aonde não vai ter célula de defesa para combater ela, que é na necrose. E aí ela se aloja lá na necrose pancreática e, por causa disso, causa infecção. Isso demora um tempo para acontecer, geralmente acontece após o 10º dia da pancreatite aguda, principalmente das pancreatites graves, e é um quadro, de certa forma, dramático. A suspeita clínica é principalmente o paciente que estava evoluindo de lado, não estava evoluindo tão bem, mas também estava segurando, e a partir do 10º dia ele volta a ter dor abdominal, volta a ter vômito, volta a ter febre, começa a leucocitose, e aí você vai investigar, a amilase e lipase dele não subiram, e aí você fala, bom, então ele não é que ele refez uma pancreatite, deve ter tido uma complicação do quadro que ele tinha. E aí você faz a tomografia para avaliar. E o principal sinal é a presença de gás na tomografia. É a minoria, menos de 50% tem gás. Então, na suspeita clínica, o paciente estava evoluindo, razoável, piorou no 10º dia, piorou a leucocitose, piorou a prova inflamatória, fez a tomografia, tem necrose ali e o paciente não está bem, você tem que pensar em infecção da necrose, mesmo sem gás lá na região, tá bem? E aí o antibiótico de escolha é carbapenêmico, tá? Meropenem, imipenem ou doripenem. Ertapenem não pega pseudomonas e não adianta para pancreatite aguda com necrose infectada. E é isso que se observa. Então, mais uma vez, estamos aqui na loja pancreática, o pâncreas aqui contrastou, vocês veem que aqui tem um pouquinho de pâncreas, aqui tem um pouquinho, na estrelinha não tem pâncreas, aqui em cima não tem pâncreas, e começou a aparecer gás, né? Fazendo até nível hidroaéreo aqui, tá? Então, isso aqui faz suspeitar fortemente de infecção de necrose pancreática. Da mesma forma que essa outra tomografia, aqui até num corte coronal, vocês veem que tem um pedacinho de pâncreas contrastado, vocês veem que tem um monte de área que não tem mais pâncreas, e tem aqui uma coleção, aqui um tecido heterogêneo, em que você observa a presença de gás no interior dele. Isso daqui é infecção de necrose, tá bem? Esse outro já formou aqui até um abscesso. E como que se trata? Eu acho que esse daqui é o pulo do gato, né? Então, o tratamento de infecção de necrose pancreática, a gente segue o que se chama Step Up Approach. Então, você sobe um degrau por vez. Então, não tem que se desesperar e querer saindo drenar, puncionar ou algo do gênero. Isso daqui é problema se você fizer isso. Você coleta hemocultura e entra com antibiótico empírico. Espera para ver se o paciente melhora, até para ver se essa coleção se organiza melhor. Se em 48 horas o paciente não melhorou, você repete o exame de imagem e aí, se tiver uma coleção bem formada, você drena. Drena como? Drena para fora. Drena guiado por imagem, por tomografia, percutâneo. Existem várias formas de drenada. Para drenar endoscópico, por CPRE. A gente prefere drenar por imagem, colocar um dreno, como se fosse um pigtail, um dreno guiado por tomografia. Tá? Drena para fora, que é algo infeccioso, algo infectado. Não melhorou, aí você vai pensar em fazer uma abordagem cirúrgica para o paciente, tá bem? A gente não costuma coletar a cultura do abscesso logo de cara, querer puncionar para coletar a cultura antes de ter entrado com terapia sistêmica, porque mexer nesse foco é problema, tá? Não é uma região isenta de risco. Tem muito vaso sanguíneo adjacente, tem muita estrutura ali que pode ser lesada. Então, a gente acaba coletando hemocultura e entra com antibiótico empírico com carbapenêmico, tá? É carbapenêmico. A infecção grave é carbapenêmico, tá? Alta penetração no parênquima pancreático com cobertura de pseudomonas. E bactericida, não bacteriostático. Então, é carbapenêmico. Entrou com carbapenêmico, coletou cultura, aguarda até 48 horas, vê se melhorou. Melhorou, ótimo, mantém o tratamento. Não melhorou,
aí você vai repetir exame de imagem e considerar uma drenagem. Não melhorou com essa nova drenagem, aí você tem que pensar em abordagem mais invasiva, sabendo que aí a cirurgia aqui é algo com altíssima morbimortalidade, tá? E você evita isso dando dieta precoce para o paciente. Pô, peraí, Fred, você falou para deixar o cara em jejum quando chega? Sim, ele chegou, vai ficar de jejum com controle dos sintomas. Parou de vomitar, você não precisa esperar. Antigamente se esperava normalizar a amilase e lipase. Não. Se esperava o paciente não ter mais dor nenhuma. Não. Hoje em dia ele parou de vomitar, você pode introduzir dieta para o paciente. Que isso auxilia no trofismo intestinal dele e diminui o risco de translocação. Poxa, tentei dar dieta, ele está com ruído lá, está eliminando o flato, mas eu dou dieta, o paciente vomita. Provavelmente ele está em gastroparesia, porque o pâncreas fica atrás do estômago. O que eu consigo fazer? Passa uma sonda nasointeral e dá dieta pela sonda. Porque você precisa garantir que chegue nutriente no intestino para manter o trofismo da mucosa. Se você começar com NPT, não vai garantir trofismo de mucosa e você está dando ainda mais uma fonte energética para a bactéria pegar no sangue do paciente. Você só aumenta o risco de ele fazer infecção de corrente sanguínea. Então, se ele não aceita dieta oral de jeito nenhum, e ele já está com ruído, já melhorou, você passa uma sonda nasointeral. Principalmente os pacientes que têm necrose pancreática ou peripancreática. É isso que vai diminuir o risco dele infectar. Bem? Então, eu queria mostrar mais duas complicações possíveis, agudas, que uma é trombose de veia esplênica e veia porta. Então, a inflamação que tem na região do pâncreas pode causar trombose tanto da veia porta quanto da veia esplênica, caminhar para a mesentérica. Quando se diagnostica isso, se for uma trombose exclusiva da veia esplênica, sem acometer mesentérica ou porta, você não precisa anticoagular. A circulação colateral dá conta. Se tiver uma trombose de mesentérica ou de porta, você tem que anticoagular. Pô, Frati, mas e se o paciente tiver aquele sinal de Gray-Turner ou sinal de Cullen, que são aqueles sinais de hemorragia retroperitoneal, de pancreatite necrohemorrágica? Você anticoagula do mesmo jeito se ele tiver trombose de porta ou trombose de mesentérica. E os estudos mostraram que não aumenta o risco dele de ressangramento, você entrar com anticoagulação nessas condições, e diminui o risco desse paciente evoluir com isquemia venosa de intestino delgado. Tá? E, essa daqui é uma trombose extensa, se vocês forem ver, de porta. Então, pegou aqui a porta, a trombose extensa de porta. Então, anticoagule, tá? E uma outra coisa que pode acontecer são os aneurismas. Então, pode fazer pseudoaneurisma de artérias peripancreáticas. Então, de gastroduodenal, de esplênica, das pancreáticas mesmo. O suco pancreático, que é eliminado ao redor, no processo de pancreatite, digere o próprio pâncreas, ele digere tudo que está em volta, inclusive parede de vaso. Então, ele faz uma lesão na parede das artérias que estão ao redor, e isso faz esses pseudoaneurismas que podem romper. Então, muitas vezes o paciente tem esse pseudoaneurisma, isso daqui pode romper. Então, a depender do tamanho do pseudoaneurisma ou da localização, às vezes tem que fazer tratamento intervencionista. Você faz tratamento por arteriografia, tá? Então, o paciente sangrou, o paciente está internado com pancreatite aguda, drenou, então, aquelas necroses infectadas, colocou um dreno. Depois de alguns dias, o dreno estava saindo conteúdo purulento. Do nada, começou a sair um conteúdo hemático franco e o paciente instabilizou. Provavelmente algum aneurisma ali foi corroído ali pelo suco pancreático, pelo processo local. O tratamento de escolha é a arteriografia com embolização. Controlar isso cirurgicamente não dá. Tá? O máximo que você vai fazer é tamponar, colocar compressa para tamponar e o paciente depois ir fazer uma arteriografia. Bom, de tardia, o pseudocístio é a necrose delimitada, que eu não vou além disso, porque a ideia hoje é trabalhar principalmente as complicações agudas, né, da pancreatite aguda. E complicação sistêmica precoce, como a gente falou, as respostas inflamatórias sistêmicas, que é o CIRS, né, principalmente nos 10 primeiros dias, e descompensação de doença de base, as comorbidades dele, DPLC, insuficiência cardíaca, asma. E tardia, se ele tiver uma destruição maciça do pâncreas, ele pode evoluir com uma insuficiência exócrina ou endócrina. Geralmente a exócrina precede a endócrina, então quando você tem uma destruição de mais da metade do pâncreas, às vezes ele precisa de complementação com enzima pancreática, mas na maioria das vezes ele não precisa de controle para diabetes ou algo do tipo, exceto se ele já tinha um fator de risco prévio, tá bem? E só para levar então para casa, eu tenho que home messages, como é feito o diagnóstico de pancreatite aguda, então os critérios clínicos, laboratoriais e de imagem, 2 de 3. Quando pedir exame de imagem, então vocês lembram bem que é para dúvida diagnóstica, definição da etiologia, no caso do ultrassom pensando em pancreatite biliar,
nas graves acima de 48 horas, para justamente ver aquele tipo de acometimento, se tem trombose de veia esplênica, portal, enfim, se tem necrose, se tem pseudaneurisma, ou quando tem uma evolução não habitual, principalmente quando você suspeita de infecção ali após o 10º dia. Não precisa ficar pedindo exame de controle, ultrassom é para etiologia, para prevenir infecção de necrose pancreática é dieta precoce, então uma vez que o paciente já tem sinal de trânsito intestinal, mesmo que ele esteja em gastroparesia, passa uma sonda e dá dieta. E o tratamento de paciente com necrose infectada é do menos invasivo para o mais invasivo. Então, inicialmente, cultura, antibiótico terapia com carbapenêmico, em seguida, punção, drenagem, se perpetuado o processo, o paciente não melhorou. E, por fim, você vai pensar em abordagem cirúrgica mesmo nesse paciente. É isso. Agradeço. Nossa, maravilhoso. Deixa eu perguntar aqui. Muito obrigada. Já temos dúvidas. Eu também. Frati, sou Ana Paula, da Clínica Médica. Parabéns por sua apresentação. Obrigado. Excelente. O que eu vou perguntar é doideira, mas é pensando em inovação. Foi reconfortante ver tirar o cálculo, mas angustiante ver ficar para o resto da vida a papila, né, aberta. E não é possível com um basket quebrar o cálculo e puxar sem cortar a papila? Existe uma modalidade de tratamento que chama Spyglass. É utilizado principalmente para cálculos grandes. Então, às vezes, você tem um cálculo, principalmente um paciente que já operou a vesícula. Então, o paciente operou a vesícula, a gente sabe que a via biliar dele aumenta de tamanho. Então, uma via biliar normal é de até 0,6 milímetros, 0,6 centímetros, 6 milímetros, um colédoco, que a gente espera encontrar. Num paciente que operou a vesícula, esse colédoco começa a ter um tamanho de até 8 milímetros, pode subir 2 milímetros de tamanho, para acumular a bile que antes não ficava, que ficava na vesícula. E a partir de 60 anos de idade, mais ou menos, a cada década sobe mais 1 milímetro de tamanho. Então, a via biliar do paciente tende a aumentar com a idade, e se ele operou a vesícula, é maior ainda. E isso favorece muitas vezes os pacientes que já tiveram problemas de pedra na vesícula a formar cálculos dentro do próprio colédoco. Isso é um problema que pode acontecer. E esse cálculo, quando forma lá, muitas vezes eles são cálculos grandes, acima de 1, 2 centímetros, que eles não saem nem se fizer uma papilotomia. E aí o que é feito? Tem um dispositivo bastante caro, em que ele fragmenta o cálculo. Então ele entra dentro da via biliar, ele fragmenta o cálculo e tira farelos de cálculo, não é? O que é a questão? Ainda assim, ele precisa fazer uma papilotomia para poder conseguir chegar nesse lugar, para esse dispositivo conseguir chegar. E o fato de fragmentar cálculos grandes, você acaba de transformar um cálculo que a chance dele dar uma pancreatite era pequena em uma chance alta, porque você transformou um cálculo que não passava pela papila e não ia dar pancreatite em múltiplos pequenos cálculos que podem causar pancreatite. Então, esse é o problema em você fragmentar cálculo. Mesmo quando a gente faz para cálculos muito grandes, a gente fica com o receio do paciente fazer pancreatite depois. Porque você fragmentou o cálculo. Você não consegue fragmentar, e se você ficar só varrendo depois, tirando todos aqueles fragmentos, ainda assim, o tempo que você usa de manipulação ou para passar um basket, você tem que dilatar a papila. Aí não tem jeito. Alguém quer fazer pergunta? Frati, o omeprazol tem algum papel? Não, a gente não observa o omeprazol com nenhuma relação propriamente dita com pancreatite aguda. Não, e no tratamento, assim, de deixar eles... Então, a ideia do inibidor de bomba, aí ele entra como profilaxia de úlcera de estresse, como para todo paciente que acaba sendo crítico, né? Que aí a gente entra naqueles critérios. Então, se o paciente tem disfunção orgânica aguda, então disfunção renal, disfunção hepática, disfunção hemodinâmica ou ventilatória é um critério, se ele tem plaquetopenia, se ele tem INR alargado, se ele está em sepse ou CIRS, ele tem critério também, se ele já teve úlcera prévia, se ele é imunocomprometido, se ele é transplantado, ou se tem uso crônico de corticoide, esses pacientes têm indicação do inibidor de bomba para profilaxia de úlcera de estresse em geral, mas não pelo fato de ser pancreatite. Se for uma pancreatite aguda leve, você não precisa entrar com inibidor de bomba para o paciente se ele não tiver nenhum desses outros critérios. E na macroamilase, a lipase eleva? Eleva, é normal. Ele só tem uma alteração genética na elevação da amilase dele. A amilase que ele produz é uma macroamilase. Então, é uma configuração genética que a amilase dele produzida é uma amilase aumentada. Se dosar a lipase no sangue, vai estar aumentada no caso de pancreatite aguda. Se dosar na urina, tanto a lipase quanto a amilase mesmo, vai vir aumentada, porque ele já quebrou
a macroamilase em amilase convencional. E uma curiosidade, o Gray Tanner e o Cullen acontece exatamente por quê? Tá. Tem hemorragia? Isso. Então, o Gray Tanner é aquela equimose que você tem nos flancos e o Cullen é a equimose periumbilical. Então, eles não são patognomônicos de pancreatite aguda, eles sugerem para a gente sangramento retroperitoneal. Então, o sangramento do retroperitônio, o retroperitônio é o pré-peritônio na parte interior do abdômen. É praticamente isso. Então, a gordura pré-peritoneal que nós temos na parte anterior do abdômen é a gordura retroperitoneal que nós temos atrás, né? Um círculo. Então, o paciente sangrou para o posterior, esse sangramento ele vai correndo na parte retroperitoneal, chega na parte pré-peritoneal anterior do abdômen, nas regiões dos flancos e na região da região periumbilical. Perto do umbigo é mais visível de ver. É mais visível de ver, olha que ótimo. É mais visível porque perto do umbigo a gente não tem a musculatura. Então, é onde junta todas as aponeuroses e fica um local mais estreito. Então, é um local mais fino, né, em relação à região pré-peritoneal. Quando você não vê nada na região dos retos abdominais, porque você tem várias camadas de aponeurose, a própria musculatura, mas tem sangue ali também no pré-peritônio ali. Então, não é que o paciente tem sangue só nos flancos e no umbigo. Ele tem sangue em tudo ali, mas você consegue visualizar onde ele não tem tanta musculatura para você visualizar. Mas é pré-peritoneal. E pode ser um aneurisma roto de aorta, pode causar. Qualquer sangramento do retroperitônio. Nossa, você tirou todas as dúvidas que o clínico tem de pancreatite, né? Eu sou Elizabeth. Sim, a senhora foi uma professora, doutora. Então, sabe o que eu queria perguntar? A linagliptina, por exemplo, poderia causar pancreatite. Na sua prática clínica, tem muitos casos de pancreatite por causa do tratamento do diabetes? Olha, os que eu mais vejo de pancreatite aguda, que por medicamento, assim, enfim, não é por questão de diabetes ou afim. As que são bem indicadas, dificilmente é o que a gente acaba pegando. O que a gente acaba mais vendo são nos usos exclusivos de medicação para perda de peso ou afim, que não tem um acompanhamento adequado, você consegue comprar sem receita, a pessoa lê, pergunta para o vizinho como que o vizinho está fazendo, e aí a pessoa vai tomando por conta própria, frequentemente começa com dose mais alta que deveria, porque acha que isso vai fazer ela perder peso mais rápido, e aí que os problemas acontecem. Então, a maioria dos casos que a gente pega em pronto atendimento, ou enfim, ou que passam em consultório, que já tiveram pancreatite prévia, são pacientes que estavam usando como automedicação, né? Quando tem um acompanhamento é mais difícil, porque quando ele começa a dar algum sintoma, alguma coisa intolerável, ele já ajusta a dose, já troca a medicação, alguma coisa já é feita, né? Eu queria saber porque eu tenho acompanhado alguns doentes que começa a aumentar a lipase. Aí eu também dosei a amilase desses doentes, ele também aumenta. E aumenta 3, 4, até 5 vezes assintomático. Então, quando eu fui pesquisar, era a medicação, mas não tinha sintoma nenhum. Isso. Aí eu suspendi. E aí demora 3 meses para baixar lipase. Isso foi perfeito, porque eles falam, você não deveria dosar lipase se você não tem sintoma. Mas foi dosado por outro motivo e eu vi que estava aumentando, por isso que eu perguntei. Então, é justamente por isso, como tem qualquer medicação, outras afecções que podem subir a amilase e lipase, se não for, se o paciente não tiver clínica ou alteração de imagem, mas você não precisa sair pedindo tomografia para todo mundo, porque é um paciente consciente, orientado, se ele tiver uma pancreatite, ele vai ter dor. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente acaba fazendo diagnóstico com imagem e laboratório para o paciente que está inconsciente. O paciente que é consciente orientado, ele vai ter dor se ele tiver uma repercussão. Então, esse paciente, nesses casos, ele não tinha uma pancreatite. Ele tinha uma elevação laboratorial de amilase e lipase. Isso daí é uma coisa que pode acontecer, inclusive, para quem faz CPRE. Antigamente, se fazia CPRE e todo mundo falava de protocolo, coleta amilase pós-CPRE para ver se não fez pancreatite. Vai estar aumentada a amilase, fatalmente vai estar aumentada. Você fez um procedimento invasivo, igual está dando uma medicação que altera, que afeta o pâncreas, sim. Então, vai subir a amilase e lipase. A questão é, o paciente teve clínica? Se o paciente teve clínica, aí você fala, ele subiu a amilase e lipase, teve clínica, ele teve uma pancreatite medicamentosa. Se não, é um efeito adverso mesmo da medicação que pode subir esses marcadores. Se aí tem indicação exata de suspender a dose, de mudar a dose, aí eu já não sei te informar, porque eu não costumo fazer esse tipo de tratamento, mas assusta. Eu esperei até,
Eu fiquei esperando, vendo, e foi aumentando 3 vezes até 5 vezes. Aí começou a aumentar a amilase, eu falei, não vou esperar mais. Então foram 2 doentes, porque eu tenho muitos diabéticos, mas foram 2 que tive que diminuir e substituir. E sem disfunção renal, eles não tinham disfunção renal? Não tinha. Aí eu fiz imagem de abdômen e não tinha nada. Aí, na literatura, eles falam, se não tem nada, não tem pancreatite. Isso. Mas se for medicamentosa, tem que ser criteriosa. Então, eu esperei até aumentar 5 vezes e eu suspendi. E é exatamente isso. Quando a gente tem uma suspeita de pancreatite medicamentosa, a recomendação formal é suspenda tudo e reintroduza um por vez dos medicamentos do paciente. Então, você não vai ao acaso, então acho que foi esse porque esse é o mais provável, então eu vou tirar esse e vou manter o resto. A recomendação formal seria suspenda tudo e reintroduza um de cada vez. Então, seria essa... Inclusive, é frequente isso daí com o tratamento para tuberculose, com HIP. Então, o paciente faz uma pancreatite por HIP e você não sabe qual deles que foi. Você aposta que foi rifampicina, mas você não vai falar, tá bom, vou trocar ela por outra. Você tira tudo e reintroduz depois o esquema. Tá? Obrigada. É isso. Então, muito obrigada. Se você permitir, pode ficar no YouTube? Claro, claro. Então, quem não teve oportunidade de assistir, pode assistir depois. Obrigada. Maravilha, obrigado.